BlackRock, os Illuminati, o grupo Bilderberg, uma sociedade secreta composta pelas pessoas mais influentes da Terra. Estas são algumas das respostas que você ouvirá ao perguntar quem realmente governa o mundo. Na mente de muitas pessoas, existe a ideia de que há um grupo secreto que, de fato, controla o mundo, manipulando economias e tomando decisões em benefício próprio. Seja essa a teoria conspiratória verdadeira ou não, é inegável que existem indivíduos que acreditam firmemente na existência de um grupo operando nas sombras, governando o mundo de maneira oculta. Pense nas pessoas que acreditam nos Illuminati. Esse tipo de pensamento costuma vir acompanhado de grande atenção e alarde em torno de gestos de mãos, símbolos e certas saudações entre indivíduos. Mas e se eu lhe dissesse que, além dos governos, dos tomadores de decisão, dos banqueiros ricos e das figuras influentes deste mundo, existe uma força ainda maior e mais sinistra que realmente governa o mundo? Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Nos próximos momentos, vou explicar por que essa força é muito mais sombria e maligna do que qualquer teoria da conspiração poderia sugerir ou explicar. Enquanto você ouve, há algo importante que deve manter em mente e em seu coração para não sucumbir ao medo. O teólogo John Piper nos lembra que, embora Satanás tenha algum grau de domínio e autoridade no ar ou nos céus, ele não é Deus. Cristo é infinitamente superior e tem total autoridade sobre ele. Portanto, o domínio de Satanás no poder do ar ou na esfera inferior dos céus não é supremo. A Bíblia, em Efésios 2:2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos destacar essa frase, príncipe da potestade do ar. O que isso significa? A tradução da Nova Versão Internacional, NVI, utiliza uma expressão ligeiramente diferente, mas que mantém o mesmo significado profundo. Isso indica que existe uma força espiritual operando no mundo, influenciando aqueles que vivem em desobediência a Deus. Essa força é a verdadeira governante das trevas deste mundo, e sua influência é muito mais ampla e sinistra do que qualquer grupo de pessoas poderia alcançar. Enquanto alguns se preocupam com sociedades secretas e conspirações, é crucial compreender que a Bíblia já nos alerta sobre uma batalha espiritual em curso, onde Satanás e seus agentes tentam desviar a humanidade do caminho de Deus. Contudo, devemos sempre lembrar que, apesar desse poder sombrio, Cristo reina supremo e nenhum poder, por mais sinistro que seja, pode prevalecer contra a autoridade de Jesus. A expressão "o príncipe do poder do ar" é utilizada na tradução NLT como obedecendo ao diabo, o comandante das forças no mundo invisível. Para entender melhor esse conceito, pesquisei um pouco mais sobre como alguns pastores cristãos renomados interpretam essa passagem. No seu sermão intitulado O Príncipe do Poder do Ar, John MacArthur explicou Efésios 2:2 da seguinte maneira: o mundo aqui não se refere apenas à criação física, mas ao sistema mundial de valores e maneiras de fazer as coisas. Ou seja, o curso deste mundo segue a liderança e o projeto de Satanás, o príncipe do poder do ar. É importante destacar que, ao compararmos o mundo com a palavra de Deus, vemos uma clara discrepância. O espírito dos tempos atuais reflete uma rejeição das leis e princípios de Deus. Por exemplo,
Conceitos bíblicos sobre o casamento, que é definido como a união entre um homem e uma mulher, são desafiados na sociedade atual. Da mesma forma, comportamentos condenados pela Bíblia, como a imoralidade sexual, são amplamente aceitos hoje em dia, com plataformas para adultos sendo alguns dos sites mais visitados globalmente e uma crescente normalização da promiscuidade sexual e da perversão. Por trás de todos esses sistemas e valores do mundo não está BlackRock, nem os Illuminati, mas o próprio diabo em ação. Embora ele possa influenciar certas pessoas e tomadores de decisão, é crucial que os cristãos estejam cientes da verdadeira força maligna que opera por trás dessas instituições e indivíduos. Outra observação importante de John MacArthur diz respeito aos pecadores e à sua persistente rejeição a Cristo. Ele afirma que eles estão unidos em mente devido a um líder comum e senhor, o príncipe do poder do ar. Satanás é atualmente o governante deste mundo, e até que o Senhor o expulse, conforme João 12:31, ele continuará a exercer domínio. O poder ou autoridade do ar provavelmente se refere ao grupo de demônios que existem na esfera celestial. Paulo faz referência a isso em Efésios 6:12, onde adverte sobre as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Durante esta era presente, ele e seu exército de demônios dominam, pressionam e controlam todas as pessoas não salvas. Satanás é a personificação da morte espiritual, pois representa a rebelião contra Deus, e assim é o sistema que ele projetou. Agora você entende por que a Bíblia afirma que os filhos de Deus são selados com o Espírito Santo? Compreende por que a Bíblia nos diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E por que a palavra de Deus nos chama a sermos separados do mundo? Sobre esse tópico, John Piper comentou que estudiosos e comentaristas, incluindo ele mesmo, geralmente não têm certeza sobre o motivo pelo qual Satanás é chamado de príncipe do poder do ar, em Efésios. O primeiro ponto que gostaria de destacar, com o qual concordo plenamente, é que ninguém pode afirmar com certeza por que Satanás é chamado de príncipe do poder do ar. E o ar mencionado aqui não se refere ao oxigênio ou às ondas de rádio e transmissões. John Piper, por exemplo, explica que o fato de Satanás ter algum nível de autoridade no ar não implica que ele seja onipresente ou onisciente. A Bíblia não revela a extensão do conhecimento de Satanás nem como uma realidade não espacial, como um espírito, como é descrito neste versículo específico. O espírito que domina os filhos da desobediência se posiciona no mundo. Satanás não é Deus e não compartilha da onisciência e da onipresença de Deus. No entanto, sabemos que ele tem à sua disposição muitos espíritos imundos, ou demônios, que estão espalhados por todo o mundo. O ar é onde seus dardos inflamados voam, conforme descrito em Efésios 6:16. O Deus deste mundo tem uma grande influência sobre os ideais e opiniões das pessoas, afetando profundamente suas esperanças e visões de uma maneira enganosa. 2 Coríntios 4:4 afirma que Satanás, que é o Deus deste mundo, cegou as mentes dos que não creem, de modo que eles não conseguem ver a luz gloriosa do Evangelho. Eles não compreendem a mensagem sobre a glória de Cristo, que é a exata imagem de Deus. Um truque que o diabo usa é a dessensibilização das pessoas ao pecado. O que quero dizer com isso é que se você é sensível ao pecado, será rápido em reagir e se afastar dele. No entanto, se o pecado se torna sua norma e você já não o vê mais como pecado, você começa a tolerá-lo e a aceitar compromissos com ele. Um exemplo diferente pode ser encontrado em pessoas que têm medo de cães.
Na maioria das vezes, essas pessoas não cresceram em contato com cães e, portanto, têm medo de como os cães devem se comportar em relação a elas. No entanto, com o tempo e o contato constante com os cães, esse medo pode diminuir, pois elas se acostumam a ver os animais e a comportamentos dos cães. Da mesma forma, o diabo coloca o pecado diante de você com tanta frequência que ele passa de um ato pecaminoso para algo normal. Por exemplo, você está no seu carro e o dia todo está ouvindo músicas que falam sobre violência e estão cheias de palavrões. Com o tempo, isso pode se tornar tão comum e aceito que você deixa de se incomodar com isso e até passa a aceitar como normal. Esse é o método do diabo para fazer com que o pecado se torne parte do seu cotidiano, dessensibilizando-o e tornando-o uma parte natural da sua vida. Imagine que você está cercado por um grupo de amigos ou conhecidos cujas conversas são repletas de vulgaridade e linguagem imprópria. Ao chegar em casa, você assiste a filmes e programas de TV cheios de violência e palavras ofensivas. Pode imaginar o impacto disso em sua mente e espírito? Esse ambiente contribui para alimentar e fomentar um espírito de raiva. Seus pensamentos se enchem de violência e agressividade, pois a imoralidade está presente em todos os lugares. Esse é o objetivo do Deus deste mundo, influenciar sua mente. Se não é a promiscuidade sexual que está sendo promovida, é o vício em jogos de azar. Se não é o jogo, é o consumo excessivo de álcool ou abuso de substâncias. O Deus deste mundo está mirando em sua mente. Se ele conseguir fazer você valorizar sua própria imagem mais do que a imagem de Deus, se ele conseguir fazer você amar o prazer mais do que amar a Deus, se ele conseguir mantê-lo preso ao orgulho ou amargura, então ele sabe que pode cegá-lo para a bondade de Deus. No entanto, isso não significa que o diabo governa o mundo de maneira absoluta. Deus ainda é todo-poderoso e continua a ser soberano. Ele apenas permitiu que Satanás opere dentro de certos limites. Mas conforme está escrito em Apocalipse 21, haverá um dia em que o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Haverá um dia em que o diabo será derrotado e destruído para sempre. Esse dia chegará quando Jesus Cristo reinará eternamente. Haverá um dia em que aqueles que acreditam e perseveram até o fim estarão com Jesus Cristo por toda a eternidade. Portanto, rejeite as investidas do Deus deste mundo. Não aceite o que o mundo aceita, não abrace o que o mundo abraça. Em vez disso, aceite apenas a palavra de Deus, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Reconheça que há um único Rei verdadeiro, aquele que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos, e esse é Jesus Cristo. Agora, visualize a cena descrita em Apocalipse 18:21. Então um anjo forte levantou uma pedra enorme, como uma mó de moinho, e a lançou no mar, dizendo: com tanta violência será derrubada a grande cidade de Babilônia, e jamais será encontrada novamente. Babilônia é mencionada mais de 250 vezes na Bíblia. A única cidade que é mencionada com mais frequência é Jerusalém. Publicamente, Babilônia é vista como a cidade do diabo, em oposição direta a Jerusalém. E conforme revelado em Apocalipse 21, João Batista nos mostra que Jerusalém representa o oposto de Babilônia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu de Deus como uma noiva adornada com beleza para seu noivo. Babilônia também é simbolicamente vista como representando a apostasia em relação ao plano de salvação de Deus. No entanto, antes de prosseguirmos, gostaria de destacar ainda mais como Babilônia é uma entidade maligna associada aos últimos dias. Um dos capítulos mais desafiadores para ler e interpretar na Bíblia é Apocalipse 17. Este capítulo está repleto de imagens e simbolismos complexos.
Somos informados sobre o juízo que recai sobre a grande prostituta que governa sobre muitas águas. É dito que os habitantes deste mundo ficaram embriagados com o vinho de sua imoralidade. Vemos uma mulher sentada sobre uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres, e blasfêmias contra Deus estão escritas por toda parte. Também é mencionado um nome misterioso escrito em sua testa: Babilônia, a Grande, mãe de todas as prostitutas e obscenidades da terra. Isso está tudo nas primeiras passagens de Apocalipse 17. Mas o que isso tudo significa? Quem é essa mulher, ou melhor, o que ela representa? Muitos intérpretes acreditam que a mulher descrita simboliza alguma forma de religião apóstata, uma religião ímpia, cheia de enganos. No entanto, quero interromper um momento para destacar um ponto intrigante. A mulher descrita tem um nome escrito em sua testa: Babilônia, a Grande. Por que isso? Você sabe o que aconteceu com Babilônia? Um homem chamado Nimrod é considerado o fundador de Babilônia. A natureza e o caráter de Nimrod podem ser claramente vistos em Gênesis 10, 8-10, onde a Bíblia diz que Cuxi foi também o pai de Nimrod, que foi o primeiro herói guerreiro na terra. Como o maior caçador do mundo, seu nome se tornou proverbial. As pessoas diziam que aquele homem era como Nimrod, o maior caçador do mundo. Ele construiu seu reino na terra da Babilônia, com as cidades de Babilônia, Ereque, Acade e Calné. O nome Nimrod é traduzido como vamos nos rebelar ou vamos nos revoltar. Muitos estudiosos da Bíblia chegaram a várias conclusões sobre Nimrod, com base em suas ações na Bíblia e em pesquisas históricas. Nimrod era um homem que estava contra Deus, um homem em rebelião que formou seu próprio reino à força. Como o primeiro rei da Babilônia, ele possuía a natureza e o caráter que existiriam nas nações gentias ao longo da história, e especialmente na forma final durante a tribulação. Portanto, a figura de Babilônia e a sua conexão com Nimrod nos oferecem uma perspectiva sobre a natureza da maldade e rebelião contra Deus que perdura até os últimos dias. Assim, Babilônia simboliza a apostasia e a corrupção que desafiam o plano divino, refletindo a influência do mal que continua a se manifestar na história da humanidade e nos eventos finais. A apostasia é um tema profundamente abordado na Bíblia e na história. O historiador antigo Flávio Josefo relata sobre Nimrod, afirmando que ele tinha a intenção de se vingar de Deus, caso Deus decidisse destruir o mundo novamente. Nimrod planejou construir uma torre tão alta que as águas não conseguissem alcançá-la, com o objetivo de se vingar de Deus por ter destruído seus antecessores. Esse ato de rebeldia simboliza a tentativa de desafiar o domínio divino. Como outras nações, Babilônia foi humilhada por Deus, que demonstrou que, em última instância, ele é o rei soberano. Babilônia foi completamente destruída e deixada em ruínas, e assim, o termo Babilônia na Bíblia passou a ter uma conotação negativa, descrevendo qualquer nação que rejeite Deus. Metaforicamente, Babilônia representa uma sociedade nos últimos dias que se afastou de Deus. O livro de Apocalipse frequentemente usa uma variedade de imagens, especialmente ao se referir à Babilônia. Em Apocalipse 18, a descrição é bastante clara. O texto diz: Depois disso, vi outro anjo descendo do céu com grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Com uma voz poderosa ele clamou: Caiu, caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios e esconderijo de todo espírito impuro, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações beberam do vinho da impudicícia dela, e os reis da terra cometeram adultério com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com as suas abundantes luxúrias. Aqui, Babilônia é descrita como um lugar infestado por demônios, imoral, glutão e adúltero.
Apesar de parecer forte e poderosa, Babilônia caiu devido ao seu pecado e depravação. Se analisarmos a evolução ao longo dos anos, é evidente que o mundo mudou significativamente nas últimas 5 décadas. Seja no aspecto social, moral ou político, muitas mudanças ocorreram, a maior parte delas não para melhor. O que antes era visto como pecado em nossa cultura, agora é celebrado. Parece que o mundo está se afastando progressivamente das leis de Deus, movendo-se na mesma direção de Babilônia. Podemos aprender muito sobre Babilônia observando seus líderes. Um dos líderes mais documentados em Babilônia na Bíblia é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia quando esta invadiu Israel e levou os israelitas cativos. Muitos dos filhos de Israel foram forçados a deixar suas cidades natais e a viver entre os babilônios sem conhecer a cultura, a língua ou os costumes babilônicos. Eles foram obrigados a se assimilar à Babilônia. Um dos jovens que veio para a Babilônia foi Daniel. Você provavelmente conhece a história de Daniel na Cova dos Leões, mas é no livro de Daniel que encontramos a descrição detalhada desse período e das experiências de Daniel. Vamos explorar mais a fundo a história do rei Nabucodonosor e o contexto de Babilônia. Os habitantes de Babilônia receberam uma ordem do rei para não orar a nenhum deus, exceto ao próprio rei. Nabucodonosor, com seu orgulho e egoísmo, exigiu que todos se curvassem diante de sua imagem, desafiando a adoração ao Deus da Bíblia. No entanto, Daniel, fiel ao seu Deus, recusou-se a obedecer a essa lei injusta e continuou a orar a Deus como de costume. Como resultado de sua desobediência à ordem do rei, Daniel foi lançado na cova dos leões, onde os leões famintos esperavam por sua morte. No entanto, Deus interveio de maneira milagrosa, protegendo Daniel durante toda a noite. Na manhã seguinte, Daniel saiu da cova sem um arranhão, e o rei Nabucodonosor, apesar de sua tentativa de manipulação, viu a demonstração do poder divino e a fé inabalável de Daniel. Outra história notável do livro de Daniel é a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Semelhante a Daniel, esses 3 jovens foram desafiados pela ordem do rei Nabucodonosor para se prostrar diante de uma imagem do rei sempre que o sino tocasse. Essa imagem simbolizava a adoração a Nabucodonosor, e a nação de Babilônia deveria se curvar e, essencialmente, prestar culto ao rei. Contudo, Sadraque, Mesaque e Abednego, fiéis a Deus, recusaram-se a se ajoelhar diante da estátua. Por causa de sua decisão corajosa, foram lançados em uma fornalha ardente. No entanto, Deus novamente interveio e protegeu os 3 jovens. Embora estivessem no meio das chamas, não sentiram dor, não se queimaram e nem mesmo o calor os atingiu. Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, demonstrando seu poder e proteção. A atitude de Nabucodonosor revela seu orgulho excessivo. Imagine a vaidade de construir uma estátua de si mesmo e exigir que todos se ajoelhem diante dela, ou a presunção de designar horários específicos para que um sino toque e faça todos orarem a ele, mesmo sabendo que ele não tem o poder de atender a essas orações. Esse comportamento demonstra um nível extremo de orgulho e egoísmo. Além disso, o culto a ídolos era prevalente em Babilônia. O rei Nabucodonosor tentava se estabelecer como o Deus Supremo, forçando as pessoas a adorá-lo através de orações e adoração à sua imagem. A arrogância e a adoração a ídolos eram características marcantes não só do rei, mas também do povo babilônico. Eles constantemente buscavam fazer um nome para si mesmos e se afastavam da adoração ao Deus verdadeiro. Quando observamos nossa cultura atual, é notável a direção para a qual estamos caminhando. O foco de nossas vidas muitas vezes gira em torno de nos destacarmos e construir nossos próprios impérios pessoais.
Seja através da criação de nossas famílias ou da construção de nossa riqueza, frequentemente fazemos isso não para honrar a Deus ou para glorificar seu nome, mas para engrandecer o nosso próprio nome. Embora não nos curvemos diante de ídolos físicos, acabamos adorando ídolos falsos, como a busca excessiva por esportes ou beleza, ou a idolatria do auto-justificamento e do orgulho. Independentemente do tipo de ídolo, todos nós, de alguma forma, temos nossos próprios ídolos, e o que observamos é que estamos em processo de nos tornar cada vez mais semelhantes à Babilônia. Podemos depositar nossa esperança em nosso país e em nossa cultura, especialmente porque aparentam ser fortes e poderosos externamente. No entanto, a verdade é que nossa própria Babilônia também cairá um dia, assim como todas as Babilônias cairão, eventualmente. Para o cristão no mundo de hoje, a pergunta crucial é: estou vivendo em Babilônia? E mais importante ainda, a questão é: confiamos em Jesus enquanto nossa sociedade retrocede para os dias de Babilônia? Um pastor ilustrou bem essa situação com um exemplo. Imagine um menino correndo em direção à rua. Enquanto ele corre, um enorme caminhão de madeira a 80 km/h se aproxima rapidamente. O que você faria? A maioria de nós começaria a gritar com o menino, pedindo-lhe para desacelerar e parar antes que ele entre na rua. Se ele não ouvisse, elevaríamos nossa voz e, eventualmente, a maioria de nós se levantaria e correria atrás do menino, fazendo tudo o que fosse possível para impedir que ele se aventurasse na rua. Essa analogia nos ajuda a compreender a urgência e a importância de agir quando percebemos que algo está errado e pode levar a consequências desastrosas, assim como devemos estar atentos e agir conforme o chamado de Deus em tempos de crise e apostasia. Esperamos que você consiga pegar o menino antes que ele corra para a rua e seja atropelado pelo caminhão de toras. Assim como há um caminhão de toras se aproximando de nossa sociedade, chamado Babilônia, Deus está chamando: você vai se voltar e parar antes que o caminhão de toras te atinja? Enquanto nossa cultura está retrocedendo aos tempos de Babilônia, nosso Deus ainda reina. Corra para o único rei que merece nossa adoração e nossas orações. A sociedade passa por mudanças sempre que ocorrem eventos significativos em um país ou região. Se você voltar no tempo, verá isso claramente na história da Igreja. No Império Romano, especialmente durante o governo de Nero, havia uma aceitação da perseguição e martírio dos cristãos. Na era vitoriana, na Grã-Bretanha, o sucesso masculino era frequentemente medido por ter uma esposa e família, uma casa confortável e possuir um cavalo e uma carruagem para transporte. Com a Grande Depressão de 1929, a sociedade se transformou e surgiram novas normas, como os jardins de subsistência, para ajudar na sobrevivência. Após a crise financeira de 2008, houve novas mudanças. As pessoas começaram a diversificar seus investimentos, suas economias e a maneira como ou onde guardavam seu dinheiro. Então, o que a Bíblia nos diz sobre as mudanças que ocorrerão na sociedade e como isso indica a proximidade da segunda vinda de Cristo? O primeiro ponto que quero abordar pode ser encontrado em 1 Timóteo 4 e 1:2, onde a Bíblia afirma: o Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Falarão mentiras e hipocrisias com a consciência cauterizada como com um ferro em brasa. Vamos analisar esses pontos. Apostasia. Nos últimos dias, muitas pessoas se afastarão da fé, o que se manifestará na diminuição da frequência às igrejas, na redução do número de pessoas que se identificam como cristãos e na prática da fé em suas vidas diárias. Doutrinas enganosas.
As pessoas prestarão atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse é um ponto importante e voltaremos a ele em breve. Isso indicará uma crescente influência de ensinamentos falsos e práticas sedutoras. Hipocrisia e mentiras. Muitos professarão uma coisa e viverão de maneira totalmente diferente, revelando um cenário de hipocrisia e falsidade. Consciência severa. A consciência das pessoas será cauterizada, o que resultará em uma indiferença crescente para com a humanidade, falta de amor e endurecimento dos corações devido à prevalência do pecado. Mesmo que os corações de muitos tenham esfriado e que os valores bíblicos não sejam mais tão valorizados na sociedade, é importante lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é a luz pura e santa que expulsa toda a escuridão.